Bom dia, amigos. Que Jesus nos abençoe nesta manhã de luz, procurando trazer aos nossos corações as melhores vibrações. Que os benfeitores amigos te envolva a sua família, trazendo ao seu coração a mansuetude, a compreensão, lembrando que tudo passa em nossa vida, depende como nós compreendemos e como nós guardamos esses registros. Tenha confiança, amigo. Jesus está sempre nos a amparar. Hoje nós vamos dar continuidade ao item 2 deste capítulo tão expressivo e importante para darmos redirecionamento aos nossos pensamentos. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que eles sirvam de provas. Em fazer o bem, sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais mérito é o ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente, identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte do benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entrando às ocultas, não daria uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Nós pedimos a Jesus que nos envolva nesta manhã na vibração do seu Evangelho, trazendo aos corações de todos a mansuetude, a fé, a esperança e a confiança, para que nós possamos vencer os embates da vida. Que Deus possa nos abençoar, colocando as suas mãos sobre nós, para que possamos compreender o valor das mãos em nossa vida. Assim, Jesus, com muita alegria em nosso coração, pedimos que a palavra do Evangelho alcance as consciências e que nos dê força e coragem para vencer a nós mesmos. Muita paz, amigos, e que a esperança seja o timoneiro de todos nós. Que assim seja. Amigos, nós lemos essa lição de Mateus, capítulo 8, versículo 1, e ela fala muito para nós o coração, porque Jesus mostra que ele estava descendo do monte
e uma grande multidão o seguiu. Nós precisamos de refletir nisso. Jesus estava no alto de um monte. E ele sabia que para as pessoas que precisavam deles não estavam em condições de subir até ele, de chegar até ele. E nós vamos ver então que essa questão, uma questão que nós precisamos refletir. Quando Jesus nos fala, vinde a mim. Para que nós vamos até Jesus, eu preciso elevar. E nesse caso, Jesus desce para estar com eles. E nesse momento em que ele desce, um dos leprosos, que está naquela multidão de pessoas, sente motivado, teve vontade de ir ao encontro de Jesus, mas ele não vai só para pedir, ele conclama ao Cristo, porque ele diz: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Se Jesus atende esse pedido, se quiseres, pode me curar. Não é todas as vezes que nós podemos ser curados por Jesus, quando nós somos infratores das leis de Deus e fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Jesus nos sustenta, nos fortalece, nos dá a mão, nos reergue, quando nós estamos endividados com a lei de Deus que está dentro de nós. E nesse caso, Jesus estendeu a mão e tocou e lhe disse: quero-o, e fica curado. Este leproso não tinha nenhuma enfermidade mais grave com a lei moral que não lhe permitisse reatar o seu pensamento com Deus. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Mas Jesus lhe dá um recado. Muitas vezes nós recebemos o benefício e esquecemos do recado. Abstém de falar disso a quem quer que seja, porque senão todos vão achar que têm o mesmo direito de serem limpos, limpar o vaso do coração. Mas Jesus faz-lhe uma recomendação. Vai mostrar aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que ele sirva de prova. Teve uma finalidade, para mostrar para todos aqueles que acreditavam nas palavras de Moisés e que não conseguiam entender Jesus, ele deixa o recado, a fim de que ele sirva de provas. Então nós vamos ver que o bem, ele deve ser feito sem ostentação, para que haja mérito, porque Jesus não precisava da ostentação. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, que isso constitui para todos nós uma marca de grande superioridade moral. Ninguém precisa saber o que nós fazemos para o outro no bem. Mas nós temos que encarar as coisas do mais alto, que vai nos abstrair dessa vida presente, para sentir a grandeza do reino de Deus, da palavra de Deus, da vida futura, da nossa imortalidade. Não adianta curar o corpo. É preciso libertar o espírito das mazelas. E aí, Kardec nos coloca nessa mensagem extraordinária que nós precisamos nos debruçar para compreender o valor dela. Kardec nos mostra aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede, como se não cresce no que diz. Por isso que Jesus disse, eu quero, porque Jesus reconhece que aquele pedido daquele leproso não era para o corpo, era a cura do seu espírito.
E todas as vezes que nós depositamos uma fé sincera no Evangelho, a espiritualidade está pronta para nos auxiliar. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Por isso, amigos, o silêncio das nossas ações é a maior bênção que nós construímos dentro de nós. Não saber a mão esquerda que dá à direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. E não há modéstia real onde há falsa modéstia. Então nós precisamos ver que nós precisamos reparar. Reparem, irmãos, o que nós temos feito com as nossas mãos. E meditemos na grandeza, na sublimidade, quando nossas mãos são estendidas para o bem. Quando você faz um passe com fé, com vontade de auxiliar, quando você agasalha uma pessoa no seu coração, quando você dá a mão para alguém para levantá-lo, é isso que nós estamos hoje convidando. Todos que cerram sobre si mesmos círculos das aflições, do remorso, aprisionam em si mesmo as trevas do sofrimento. Tenhamos humildade para buscar, tenhamos humildade para estender as mãos, aliviando as dores, modificando as sombras que ainda vivem em nós. E é por isso que Kardec nos traz as lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora todo em benefício deplorado, é moeda falsa em seu valor. A vida futura nos mostra isso. Quando nós chegamos no mundo espiritual, cheios de vaidade, achando que fizemos muito, nós precisamos entender que muitas vezes chegamos vazios no coração. E é por isso que Jesus passou no mundo, estendendo as mãos no auxílio de todos, ajudando, curando, afagando, aliviando corpos, levantando as almas caídas, sem dar dinheiro, sem dar a esmola material, mas mostrando o valor das mãos. Mãos que consagram ao bem, mãos que levantam, mãos que erguem, mãos que socorrem. E mesmo assim, Jesus morreu na cruz de mãos estendidas. E nós precisamos lembrar que na última hora ele ainda pede clemência para todos nós. O que são mãos estendidas, amigos? Quando nós estivermos meditando, orando, devemos recordar de todos aquelas ideias que derramam sobre nós a bênção do amparo. Nós precisamos ver quantas mãos dos médicos que curam, que remove a nossa malignidade do corpo, mas quantos educadores nos libertam com conhecimento, manejando com seu coração, com suas mãos amorosas, um novo caminho. Amigos, cada reencarnação do nosso espírito vai pedir braços abertos no regaço maternal que nos acolhe. Mãe, abre seus braços, acolhe seus filhos, embala-os com o Evangelho, não embala-os com as ilusões, não os envaidece, mostra que a vida pede humildade. Cultive nele a reflexão, para que ele aprenda a discernir
para que ele aprenda a construir um bem dentro de si. Jesus, que nos traz milhões de mensageiros para nos ajudar, mas ele veio, ele mesmo, para nos ensinar como fazer. Pensemos em Jesus todos os instantes de nossas dores. E todas as vezes que você, querido irmão, sentir-se cansado, suspirando muitas vezes por um repouso, lembre que as mãos de Jesus te socorre, te levanta, te dá o apoio repousante no seu coração. E é preciso que nós saibamos pedir, para que, entre pedir e fazer, haja sempre a palavra do perdão, da serenidade e da bênção que todos nós necessitamos, carecemos. E a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, amigos. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, se salvaguardando-lhe a dignidade do homem. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe, e em humilhar a outrem há sempre o orgulho e a maldade. Kardec nos mostra que a verdadeira caridade, ao contrário, ela é delicada, engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Nunca se esqueça que a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar com o beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significa essas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Aprendamos a crescer. Aprendamos a sermos melhores com Jesus, para que nós possamos sentir a grandeza deste amor incondicional que só o Cristo pode nos ofertar. Sejamos simples, amorosos, cheios de esperança. Jesus aguarda de nós o melhor que temos a ofertar. Fiquem com Deus, amigos. Que o Evangelho no dia de hoje seja um bálsamo para você. Não lastime, encoraje-se. Jesus precisa de todos nós. Nesta hora sublime do Evangelho, envolvido pelas vibrações do Mestre, nós convidamos a todos a recolher nesse instante do Evangelho, para que possamos sentir as vibrações ternas e suaves dos nossos benfeitores no passe. Que cada um faça a sua rogativa, que cada um peça força e coragem para mudar o quadro do orgulho e da vaidade, da ambição que ainda vive dentro de nós. Senhor, faça-nos instrumentos da sua vontade. Fluidifica as nossas águas, amplia nossa fé, dai-nos força e coragem. Amigos, que as vibrações que emanam dos nossos corações alcance todos os irmãos em dor. Que Jesus seja o refúgio para todos nós. Receba, amigos, no seu coração, no seu pensamento, no seu lar, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus e Maria nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.